Paz do Senhor Jesus para todos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, a oportunidade de estarmos juntos, ainda que apenas a parte técnica, grupo de louvor musical, mas estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor para diversos irmãos que nesta hora nos acompanham em suas casas através da internet. Que Deus, pois, abençoe a cada um de nós. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o relato de Lucas. Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos irmãos, este fato que nós acabamos de ler aconteceu na cidade de Jericó. A cidade de Jericó não era uma cidade atrasada ou uma cidade de poucos recursos, mas muito pelo contrário. Jericó era uma cidade extremamente desenvolvida no tempo do ministério de Jesus Cristo. Jericó era uma cidade também muito arborizada, tinha um clima muito agradável e era também uma capital cultural. Ela possuía um hipódromo e um grande teatro. Jericó possuía uma indústria aromática. Ela também, então, era conhecida pelas suas essências aromáticas que ela possuía. Em virtude de tudo isso que havia em Jericó, em virtude dessa intensa atividade econômica, então Jericó era uma cidade extremamente importante naquele mundo de então. Jericó foi dada como presente a Cleópatra. Marco Aurélio chegou a dar a cidade de Jericó a Cleópatra como presente, justamente pela cidade ser extremamente importante e bela. Jericó ficou então conhecida também como a cidade dos grandes encontros. Nós vamos então voltar a alguns séculos atrás para nos lembrar de um grande encontro que aconteceu em Jericó nos dias de Josué. E eu me refiro ao encontro que Deus possibilitou que os espias de Israel, enviados para aquela cidade, fosse ao encontro de uma mulher chamada Raabe, e que era uma mulher que era uma prostituta. Esse fato está registrado no livro de Josué, no capítulo 2.
Então Josué enviou 2 espias à cidade de Jericó. Porém, a presença desses espias foi descoberta pelos seguranças da cidade. Então, eles buscaram se esconder na casa dessa prostituta chamada Raabe. O escritor bíblico é interessante que ele faz questão de revelar a condição moral dessa mulher, a forma de vida que aquela mulher levava. Uma mulher que não tinha o respeito da sociedade, era uma mulher desconsiderada na cidade, de forma que ninguém dava valor àquela mulher. Essa mulher, então, ela abrigou os espias que Josué enviou. Mas preste bem atenção, ela não escondeu os espias por falta de opção. Mas ela fez isso de uma forma muito decidida. Porque mesmo ela morando em Jericó, ela teve algumas informações privilegiadas acerca dos poderosos feitos de Deus no meio do povo de Israel. Então, ela recebe os espias como enviados do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Veja o que diz Josué no capítulo 8, aliás, no capítulo 2, nos versos de 8 a 13. Diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhe disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo nome do Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então, esse foi o primeiro grande encontro ocorrido na cidade de Jericó. Foi o primeiro grande encontro. Deus vai ao encontro de Raabe por meio de 2 espias. E aquela mulher tem a oportunidade, então, de professar a sua convicção de que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que poderia livrá-la. E ela então suplica que aqueles espias tenham misericórdia dela e haja para com ela e a sua família com a misericórdia que ela estava ofertando a eles naquele momento, que ela estava ofertando àqueles espias. Então, que eles usassem de misericórdia quando Israel fosse invadir Jericó. De forma que o Deus todo gracioso, ele vai encontrando pessoas e chamando para que elas experimentem o maravilhoso do seu amor. E nós vamos saber, pelo desenrolar da história bíblica, quando Josué e as forças de Israel invadiram Jericó, nós vamos saber o que foi que aconteceu. Aquela mulher e a sua família, foi o que aconteceu. Aquela família foi preservada. E além disso, Deus incluiu Raabe na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom ser encontrado por Deus, como é bom ser achado pelo Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher deixou uma vida vil, aquela mulher deixou uma vida indigna, uma vida sem propósito,
para agora ser inclusa na genealogia do nosso bendito e glorioso Salvador. Isso por quê? Porque ela foi encontrada por Deus. E obviamente, esse não foi o único encontro que aconteceu em Jericó. Não foi. Temos também um outro encontro que eu gostaria de destacar. Esse encontro está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18, versículo 35. E eu me refiro ao encontro de Jesus Cristo com um homem cego chamado Bartimeu. O evangelista relata que aquele homem pedia esmolas. O cego Bartimeu vivia na dependência da caridade alheia. E Jesus Cristo soberanamente vai passando justamente onde ele está. E ele, ao perguntar que barulho é esse aí dessa multidão, o que está acontecendo? Alguém informa, é Jesus o Nazareno que está passando. Mas aquele homem certamente já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Aquele homem certamente já tinha ouvido falar acerca dos feitos de Jesus. Aquele homem já tinha ouvido falar acerca do poder que Jesus exerceu sobre várias pessoas. Então Bartimeu não se conteve e ele então começou a clamar, não pelo Nazareno, mas ele começou a clamar pelo filho de Davi. É o que nos mostra Lucas capítulo 18, de 38 a 39. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Novamente, irmãos, é Deus vindo se encontrar com os seus. E agora na pessoa bendita de Cristo Jesus. Em Jericó, com os 2 espias. Aqui, através de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus vai transformar a vida daquele cego. Jesus dá significado à vida daquele homem. E a Escritura Sagrada, no texto básico que lemos, revela então o amor transformador de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que vai buscar um homem perdido novamente em Jericó. Jericó, a cidade dos grandes encontros. Esse terceiro encontro foi o encontro de Jesus com Zaqueu. Mas antes de ir diretamente a este encontro, que é o encontro principal da nossa reflexão nesta noite, eu quero comentar um pouco acerca das circunstâncias que envolveram esse encontro. Preste bem atenção. Jesus caminha para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ele sabia que o ministério dele estava chegando ao fim. Nunca mais, Jericó iria ver o filho de Davi transitando em suas ruas. Nunca mais Jericó iria ver o Salvador. Nunca mais Jericó ia ter o privilégio de ver Jesus ensinando, curando, salvando, transformando vidas no seu ministério terreno. Porque ele agora está seguindo para Jerusalém, onde ele sofrerá o seu martírio. Onde Jesus então será crucificado em favor daqueles que a ele pertencem, os quais Deus preparou de antemão, na eternidade, a quem o Pai os confiou. Nesse percurso para Jericó, já tendo encontrado Bartimeu, ele agora encontra um homem chamado Zaqueu. Preste bem atenção. O nome Zaqueu significa aquele que é justo ou puro. Aquele que é justo ou puro. Será que seria esse o nome adequado para este homem? Devido à sua ocupação, à sua profissão? Por quê? Ele era um publicano. Um publicano, ele era um hebreu a serviço das forças de ocupação. Ou seja, ele era um hebreu a serviço do Império Romano.
Então, Zaqueu, ele trabalhava cobrando impostos do seu próprio povo para entregá-los àquele que estavam a exercer a tirania sobre o seu povo, que estavam a exercer a opressão sobre o seu povo. Por isso Zaqueu era odiado. Entende? Por isso Zaqueu era odiado. Mas não era só pelo fato dele ser funcionário das forças de ocupação, mas porque era comum os publicanos retirarem dinheiro das pessoas e bens para si mesmo. Então eles extorquiam as pessoas, além do dinheiro que recebiam para dar a Roma, eles pegavam das pessoas dinheiro para si mesmo. O texto que lemos nos informa que Zaqueu, ele era o chefe, o maioral dos publicanos. Ou seja, ele era o principal dos publicanos. Zaqueu era odiado pelos hebreus. Odiado. Pelo seu povo, era odiado pelos que não eram do seu povo também. Ele já havia sido excluído da sinagoga por causa da sua atividade e do seu comportamento. A cidade de Jericó, devido à sua indústria aromática e devido também à sua posição estratégica, no que se refere a rotas comerciais, lá ficava três postos de arrecadação, lá em Israel. Então, desses 3 postos de arrecadação, um ficava em Jericó, um ficava em Cesareia e outro posto de arrecadação ficava em Cafarnaum. E no posto de Jericó de arrecadação, o chefe era Zaqueu. Veja o versículo 2 do texto que nós lemos, de Lucas 19. Diz assim: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então preste bem atenção. Ele, além de ser o chefe dos publicanos, diz o texto, ele era um homem rico. Rico. Zaqueu tomou 3 atitudes que todas as pessoas devem tomar em relação a Jesus Cristo. E nós vamos ver quais foram essas atitudes que Zaqueu tomou. A primeira atitude que Zaqueu tomou está no versículo 4. Diz assim: então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então a primeira atitude foi o quê? Correndo. Preste bem atenção. Todo homem deve ter interesse em conhecer a Cristo. Ele correu e subiu para conhecer Jesus. Certamente, irmãos, a curiosidade dele não era uma curiosidade prejudicial, inoportuna, inadequada. Não era. Zaqueu, por ser hebreu, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a história da graça e da misericórdia de Deus para com o seu povo Israel. Ele certamente tinha conhecimento do que Jesus vivia e ensinava. Ele tinha conhecimento dos atos miraculosos que Jesus já havia praticado. Pois a fama de Jesus corria por toda a região. Preste bem atenção, certamente Zaqueu tomou conhecimento que Jesus ressuscitou em uma aldeia a 25 quilômetros de Jericó, um homem chamado Lázaro. 25 quilômetros. Então certamente que Zaqueu tomou conhecimento disso. Zaqueu queria conhecer um homem que era diferente de todos os homens. E por que ele desejava conhecer Jesus? Então, como ele desejava conhecer Jesus de uma forma especial, ele tomou atitudes inadequadas, atitudes inoportunas, atitudes inapropriadas
para um homem da sua posição social. E quais foram essas atitudes? Vejamos. A primeira, o que nós lemos no texto. O texto diz que ele corre. Ele corre. Imagine você todo arrumado, correndo por um dos shoppings das nossas cidades. Cheio, né? Não tempo de pandemia. Cheio. Ou pelo centro, lá pelo calçadão. Você todo arrumado. Agora imagine um homem que era o chefe dos publicanos, correndo pelas ruas de Jericó. Não era digno para um judeu andar correndo. E ele sabia que o fato dele estar correndo pelas ruas ia colocá-lo em uma situação constrangedora. E nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer. Estamos falando de alguém que gozava de prestígio por parte das forças de ocupação, por parte do Império Romano. Nós estamos falando de um homem que era o chefe de toda a coletoria do centro arrecadador de impostos daquela região. Nós estamos falando de um homem rico. Porém, ele, diante da possibilidade de conhecer Jesus, de conhecer aquele de quem todo Israel falava, de conhecer aquele que havia ensinado a tantos, aquele que havia curado a tantos, ele então não se importou com nada da sua posição social. Diz o texto que ele saiu correndo pela rua, porque queria ver Jesus. Agora vejamos os versos 3 e 4. Diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Não podia. Por quê? Por causa da multidão. Porque diz o texto, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Deixa a multidão lá, vai correndo mais adiante, sobe numa árvore e diz, bem, ele aqui vai passar por aqui, eu vou ficar aguardando a árvore. Então, por ele ser de pequena estatura, Zaqueu cometeu então uma outra atitude indigna para alguém da sua posição social. Já não bastasse o fato de andar correndo pela rua, agora ele subiu em um sicômoro para ver Jesus. Um sicômoro, irmãos, era uma árvore muito conhecida naquela época, era uma oliveira brava, uma oliveira frondosa. Isso mostra claramente que Zaqueu está determinado a conhecer Jesus. Essa é uma atitude que todas as pessoas devem ter. Determinação para conhecer Jesus. Todas as pessoas devem ter isso. O homem não pode viver sem conhecer Jesus. Nós não podemos ficar alheio acerca do Filho de Deus, ficar sem conhecimento do Salvador. O homem não pode ignorar a salvação em Cristo Jesus. O homem que faz isso comete a maior de todas as loucuras, a maior de todas as insanidades. Zaqueu, sendo sabedor daquelas informações, ele deixou de lado todas as normas sociais e ele saiu correndo desesperadamente pela rua para ver Jesus. Ver quem? Ver aquele a quem Bartimeu, há alguns instantes, tinha sido curado por Jesus. Ver Jesus que curou Bartimeu há poucos instantes. Preste bem atenção. Então, Zaqueu sobe numa árvore. E aí, então, ele fica nessa árvore esperando Jesus passar. Esperando Jesus passar ao alcance da sua visão. Eu queria que você pensasse nisso. Você que costuma se reunir conosco,
vindo à igreja para ouvir a palavra de Deus, quando isso nos é permitido. No momento não estamos podendo vir à igreja. Mas você que costuma vir, que como Zaqueu, você vence os preconceitos, você venceu todos os preconceitos da nossa sociedade para vir a uma igreja, ouvir a palavra de Deus. Você é um privilegiado. Talvez muitos de seus amigos, parentes, até o critiquem, colegas, o censurem por isso. Talvez digam que isso, em pleno século XXI, esse negócio de ir para a igreja, isso é ignorância. Isso é perder tempo. Mas você não tem considerado, melhor dizendo, todas essas censuras, e você continua vindo, continua firme, com o seu olhar em Jesus. Porque você quer conhecê-lo mais e mais. Conhecer a Jesus é a maior felicidade que um ser humano pode ter. Mas essas não foram as únicas atitudes que o homem chamado Zaqueu tomou. Não. Ele não se contentou em subir para conhecer Jesus. Não. Veja o versículo 5, o que é que nos diz agora? Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus chegou naquele local onde estava o sicômoro, onde Zaqueu estava lá em cima, diz o texto que Jesus olha para cima. Olhando para cima disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. A primeira atitude de Zaqueu foi subir para conhecer. A segunda atitude dele agora é descer para aprender. A primeira foi subir para conhecer. A segunda agora é descer para aprender. É muito interessante a forma como está registrado os fatos no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho escrito por Lucas. Veja, capítulo 18, de 18 a 27, é interessante. Sabe por que é interessante? Veja bem, a arrumação que está. Primeiro há um relato de um encontro de Jesus com um jovem rico. Presta atenção à sequência, viu? Jesus se encontra com um jovem rico. Um jovem muito educado, procura Jesus com toda a polidez e o chama de bom mestre. E esse jovem faz a mais importante das perguntas: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus o confronta fazendo a seguinte pergunta para aquele jovem: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra a seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para que os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que o texto nos mostra é que a salvação é um ato exclusivo e gracioso de Deus. A salvação é um presente de Deus. E muitos, por amor à riqueza, jamais contemplarão a salvação graciosa oferecida por Deus. E a pergunta que fizeram a Jesus nesse episódio do jovem rico foi: sendo assim, quem pode ser salvo?
Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ou seja, a salvação é para aqueles a quem Deus, de forma misericordiosa, resolver se revelar. É Deus quem se revela a quem Ele quer em seu maravilhoso amor. Portanto, é impossível para o homem, mediante as suas próprias forças, mediante o seu próprio conhecimento, o seu raciocínio lógico, é impossível esse homem, mediante qualquer qualidade que ele tenha, de forma natural, que ele possa encontrar o caminho da vida eterna. É impossível. Logo em seguida, Lucas registra a história de um pobre. Veja bem, primeiro foi a história do jovem rico. Em seguida, logo depois, versículos depois, Lucas registra a história de um pobre no meio, exatamente no meio, da história de dois ricos. O jovem e Zaqueu. Tem a história de um pobre no meio. No capítulo 18, tem um homem rico que, ao ouvir ouvir de Jesus que era necessário para ele gozar a vida eterna, o que era necessário, ele simplesmente o rejeita. O jovem rico rejeita Jesus. E no mesmo capítulo, tem a história de um homem pobre, que é encontrado por Jesus, e por ser encontrado por Jesus, ele se rende completamente a ele. Esse homem foi o cego Bartimeu. Agora no capítulo 19, estamos na sequência de Lucas, no capítulo 19, aparece a história de Zaqueu. Um homem também rico. E nós poderíamos pensar que Zaqueu, então, estaria incluído no mesmo final da história do jovem rico do capítulo 18, já que também era um rico. Mas não. A história aqui tem um desfecho completamente diferente. Por quê? Porque Zaqueu está sendo atraído pela graça irresistível do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Por isso Zaqueu subiu para conhecer Jesus. E quando Jesus olha para Zaqueu, onde ele se encontrava, Jesus olha para ele com ternura, com amor, e lhe diz: Zaqueu. Observe que Jesus o chama pelo nome, porque Jesus o conhecia em detalhes. Jesus conhecia Zaqueu antes da fundação do mundo. Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, porque a graça maravilhosa de Deus o motivou, a graça que atrai a ele todos os seus eleitos. Por isso que no verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu subiu para ver. Agora ele desce para aprender. Veja que Jesus, quando está debaixo da árvore, Jesus não diz, ou melhor, Zaqueu, quando está em cima da árvore, ele não diz qualquer palavra a Jesus. Ele só está na árvore. Ele só está na árvore. Mas é Jesus quem dirige a palavra a ele. Preste bem atenção, irmãos. Não foi Zaqueu que fez o convite para que Jesus fosse à sua casa. Não foi. Mas ao contrário, foi Jesus que disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Por que Jesus deu essa ordem depressa? Por quê? Por que Jesus disse: desça depressa? É porque não há tempo a perder quando o assunto é salvação. Não há tempo a perder. Todo aquele que realmente quer Jesus não pode demorar para tomar a decisão de conhecê-lo.
Todo aquele que se aproxima de Jesus não pode demorar para tomar a decisão de aprender com Ele. É uma questão de urgência, não dá para esperar. Por isso Jesus disse a Zaqueu: desça depressa. Irmãos, quantas pessoas ouvem o Evangelho, quantas pessoas ouvem tantas pregações sobre o Evangelho, mas elas ficam retardando o aprender com Cristo, não tomam a decisão imediata. Não pode, irmãos, nós não podemos ficar cheios de informações superficiais a respeito de Jesus, como Zaqueu sabia, não, mas tem que aprender profundamente sobre o Senhor Jesus. Por isso Jesus disse: desça depressa. Em outras palavras, olha, não há tempo a perder, Zaqueu. Não há o que esperar. Eis agora o momento oportuno. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi no dia da rebelião. Porque na sequência diz: esse é o dia oportuno. Esse é o dia oportuno para a salvação. O que está segurando você a tomar uma decisão para com Jesus? O que está retardando você a tomar uma decisão para com o Filho de Deus? O que você está esperando para aprender demais de Jesus? Para ter uma vida de intimidade com Ele? O que você está esperando? Não retarde essa decisão, não deixe para amanhã, mas desça depressa. Desça depressa da sua arrogância. Desça depressa da sua prepotência. Desça depressa de você achar que é alguma coisa. E desça depressa para os braços de Jesus. Zaqueu certamente ficou maravilhado em ter Jesus na sua casa. Imagine a cena. O fato de Jesus ter ido à casa de Zaqueu foi apenas, irmãos, um prenúncio de algo maior que iria acontecer. Foi um prenúncio de algo maior que iria acontecer. A presença divina não seria apenas na casa material de Zaqueu, mas a presença divina se faria presente para sempre na casa interior, no seu coração, no profundo do seu ser. O Rei divino estaria para sempre a reinar em sua vida. Jesus que disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E esse mesmo convite foi feito em outra oportunidade. Conforme o registro de Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O primeiro ato de Zaqueu foi qual? Subir para ver Jesus. O segundo ato foi descer para aprender com Jesus. Mas vamos ver agora o terceiro ato, versículo 8. Zaqueu foi por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O homem que sobe para ver a Cristo, o homem que desce para aprender de Cristo, agora é o homem que se levanta para seguir a Cristo. Se levanta para seguir a Cristo. Aquele homem já não queria mais a sua velha vida. Ele não queria mais praticar os seus mesmos atos. Ele não queria mais a sua vã maneira de viver. Mas ele queria algo novo, algo diferente. Ele queria o que Jesus estava lhe oferecendo. Por isso que ele naquela reunião, naquele encontro, diante de todos,
ele disse: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas aquele homem só quis dar os seus bens porque havia em seu coração a ação dominadora do Espírito Santo para que ele seguisse a Cristo. Porque havia o desejo de uma nova criatura. Ele agora era uma nova criatura. O desejo de ser uma pessoa diferente. O desejo de estar agora completamente aos pés do Senhor Jesus. O versículo 7, o versículo anterior, ao que diz que Zaqueu se levantou, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Está no versículo 7. Portanto, preste bem atenção. A censura a Jesus da sociedade foi total. Agora, a sociedade estava censurando Jesus. A censura social, então, agora era direcionada para Cristo. Jesus estava sendo criticado porque ele se ofereceu para se hospedar com um homem pecador. E Jesus não vai dizer, melhor dizendo, que Zaqueu não era. Não, ele era. Só que o que Jesus vai fazer, na realidade, ele vai confirmar que aquele homem era um pecador. Isso está no versículo 10, quando Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus é questionado, é isso que Jesus diz: eu sou o Filho do Homem, eu estou aqui para buscar e salvar o perdido. Com isso, Jesus está dizendo: realmente, Zaqueu é um pecador, realmente ele é culpado, ele tem todos esses pecados que vocês estão dizendo e muitos outros que eu conheço. Mas eu me encarnei e desci da glória celestial para buscar e salvar o perdido. Zaqueu se levantou em uma atitude que comprovava que ele agora era uma nova criatura, um filho de Deus, que o seu coração tinha sido regenerado, que ele tinha nascido de novo, que agora as riquezas, os bens materiais, não mais dominava o seu coração, não mais dominava a sua vida. De que agora as riquezas não tinham mais nenhuma importância na sua vida. A importância era Jesus. Veja que ele era um homem rico. E que em nenhum momento Jesus tinha falado com ele acerca de dinheiro. Jesus não falou nada acerca de riquezas e de bens com ele. Simplesmente, ele se levanta e, em outras palavras, diz: Senhor Jesus, o Senhor é o meu maior tesouro. Disse Zaqueu no verso 8: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O texto nos mostra que quem é alcançado pela graça muda de vida. Irmãos, quem verdadeiramente é alcançado pela graça muda de vida. Quem é alcançado verdadeiramente pelo amor de Deus é transformado. É transformado. Quem é alcançado pela salvação de Cristo verdadeiramente é uma nova criatura, tem uma nova vida. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não pode haver alguém que foi regenerado, não pode haver alguém que foi salvo, que não tenha evidências em sua vida, em seu dia a dia. E Zaqueu mostra evidências da sua salvação, mostra evidência da transformação do seu interior. Por quê? Porque houve uma mudança no exterior, houve uma mudança no seu comportamento. No início dessa mensagem, nós vemos que o nome dele não era adequado para ele. Por quê? Porque Zaqueu significa o quê? Aquele que é justo ou puro. Ele nem era justo e nem era puro. Ele tinha um nome incompatível com a sua conduta. Conta-se a história sobre Alexandre o Grande. Alguém relatou sobre um soldado que não participou de uma batalha do seu exército, porque o exército de Alexandre estava em número 3 vezes menor. Esse soldado então se escondeu. O imperador Alexandre então tomou conhecimento, mandou que trouxesse à sua presença aquele soldado, e o imperador perguntou: qual o seu nome, soldado? E o soldado respondeu: Alexandre. O nome do soldado era o mesmo nome do imperador. O imperador Alexandre olhou para ele e disse: ou você muda de atitude, ou mude de nome. E é o que eu digo a você, irmãos, hoje. Você não pode carregar o nome de cristão e ter um comportamento que destoa do nome de cristão. Ou mude de atitude, ou deixe esse nome de cristão. Zaqueu então deveria mudar de comportamento. E pela graça de Deus, isso aconteceu. Ele mudou de comportamento. Ele mudou de conduta, porque ele foi encontrado por Jesus. No início da mensagem, eu também falei que Jericó era a cidade dos grandes encontros. Deus, através daqueles espias, encontrou Raabe, uma prostituta, e mudou a sua vida. Jesus, nas mesmas ruas de Jericó, encontrou a Bartimeu e mudou a sua vida. Em seguida, encontrou Zaqueu e mudou a sua vida. Aquele que encontra Cristo, aquele que é encontrado, melhor dizendo, por Cristo, aquele que é atraído pela graça irresistível, o Senhor Jesus muda a sua vida. O mesmo Jesus que salvou a Raabe, que salvou a Bartimeu, que salvou a Zaqueu, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E Ele está falando ao seu coração. E Ele está falando ao seu coração, aos poucos que aqui estão, e a grande maioria que está na sua casa agora, assistindo essa mensagem pela internet. Ele está falando ao seu coração. E Ele graciosamente pode salvar a sua vida, pode mudar completamente a sua vida, pode mudar a sua família, pode mudar o contexto do seu lar. Eu falei de 3 atitudes que todo ser humano deve tomar a respeito de Jesus. A primeira é conhecê-lo. A segunda é aprender de Jesus. E a terceira é segui-lo. Zaqueu fez as 3 coisas. Subiu,
para conhecer Jesus, desceu para aprender de Jesus e levantou-se para seguir Jesus. E eu pergunto, e você, o que fará? E você, o que fará? Qual será a sua atitude nessa noite? Qual será a resposta do chamado de Deus na pessoa de Cristo que você dará a esse chamado? Qual resposta você dará? Nós estamos falando daquilo que há de mais precioso, que é a salvação da sua vida. É disso que nós estamos falando. Do que há de mais precioso. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E tudo que você viveu aqui não significará absolutamente nada do que significará uma eternidade longe do Filho de Deus, em eterno e constante sofrimento. A minha oração é que a sua atitude seja a atitude de Zaqueu, do Zaqueu transformado, que viu em Jesus o alvo supremo da sua vida, que viu em Jesus a razão do seu viver, que viu em Jesus a única e gloriosa esperança e salvação. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. E que essa atitude que Zaqueu tomou, nós venhamos a tomar, todos nós, para a nossa eterna felicidade. Amém. Vamos orar. Amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra. Louvado seja o teu Filho Jesus, que veio ao nosso encontro, que veio ao encontro de Raabe, que veio ao encontro de Bartimeu, que veio ao encontro de Zaqueu e que veio ao nosso encontro. Louvado seja o teu nome, pelo teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, que nos inquieta, que nos confronta com a tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, de forma poderosa, manifeste uma genuína, uma real transformação nos corações que estão ouvindo a tua palavra, nos corações de todos aqueles a quem o Senhor chamar. Ó amado Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, Deus, das famílias dilaceradas, destruídas, famílias feridas, com feridas que precisam ser curadas, cicatrizadas. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos pais, dos filhos. Tem misericórdia dos cônjuges. Ó amado Senhor, faz na nossa vida, faz na nossa casa, o que ninguém pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te conhecer em intimidade. Queremos aprender mais de ti. Queremos, ó Deus, diligentemente se levantar, te seguir fielmente. Nos ajuda, ó Pai, nesse propósito. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe.